Igreja de Jesus Cristo Todo-Poderoso, estamos aqui com alegria para transmitir a palavra do Senhor. Amados, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós esquecemos, nós outros não nos acordamos daquilo que foi predicado, ministrado e ensinado. Nós estamos aqui hoje para fazer uma pequena recapitulação e compete a mim Hebreus capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A necessidade que nós outros temos de repetir para poder entrar aqui na cabeça e da cabeça passar para o coração. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina a importância de sabermos que o Deus Criador do céu e da terra não é um Deus que está arreno, não é um Deus que está longe, é um Deus que está presente e preocupado com cada um de nós, com cada um de nós outros. Desta maneira, a palavra do Senhor vem a nós e ela fala, e ela revela que Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele falou, Ele hablou, Ele se comunicou com os homens de muitas maneiras. Mas desta vez, Deus nos habla, Deus fala através de Jesus. E quem é Jesus? Ele diz que é aquele que criou todo o universo. Jesus, ademais de criar todas as coisas, todo o universo, ele também mantém firme cada coisa criada em seu devido lugar, através do poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1 diz que Deus odeia ao pecado. Por causa do pecado, todos nós outros teníamos uma sentença: ir para o inferno. Vida eterna sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. E então, se por Deus odiar tanto o pecado, Ele envia seu Filho querido, amado, para que através da vida de Jesus, Deus em forma de homem, vino, nasceu, cresceu, pregou o evangelho, comunicou aos homens a verdade da palavra de Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por causa de cada um de nós outros, mas ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia Jesus foi ressurreto através do poder do Espírito Santo de Deus. Ele deu vida a Jesus. Jesus, ele ressuscitou dos mortos. E quando Jesus ressuscita dos mortos, ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Por isso Jesus tem poder, autoridade para perdonar cada um de nós outros que nos acercamos a Ele confiadamente, confessando nossos pecados. O capítulo 2, muito importante, ele fala, ele habla que nós temos que colocar maior atenção. Temos que colocar nossos dois ouvidos, nossos dois ouvidos na prédica, na mensagem de Deus que está sendo predicado neste momento em Kendall Brazilian Church.
Sim, a palavra de Deus diz, devemos ter maior atenção à mensagem de salvação oferecida por Jesus. Porque se nós não fizermos isso, se nós não colocarmos toda a nossa atenção nessa importante mensagem, Deus ama ao homem e enviou Jesus para salvar o homem. Jesus é poderoso para perdonar os pecados dos homens. E todo aquele que confessar, sou pecador, estou perdido, Senhor, socorro, me ajuda. Ele socorre, ele ajuda, ele perdona, ele purifica a cada um de nós. E assim sendo, permanecendo firme, olhando para Jesus, mirando para Jesus, nós um dia estaremos na presença de Deus, no reino de Deus. Porque Jesus falou, ele disse em Apocalipse 3, capítulo 3, verso 21, todo aquele que perseverar, todo aquele que se manter firme, apesar de provações, apesar de tentações, apesar de enfermidades, apesar de persecução, apesar de tantas coisas, eu fico olhando para Jesus. Ele diz que este homem, esta mulher, terá o direito de estar com ele no paraíso. Mas o texto diz que se nós não colocarmos a devida atenção, que nós outros necessitamos da graça de Deus, poder dele, poder que ele dá para cada um de nós, cada um de nós outros, ao orarmos ao Senhor e pedirmos para ele, Senhor, dá-me de tua graça, para que eu possa me manter firme, caminhando, seguindo a Jesus, para que eu possa sempre mirar para o Senhor, para que eu tenha sempre a seguridade que ao confessar meus pecados, eu sou perdonado. Se nós outros não colocarmos atenção, se nós outros não mirarmos isto com atenção, o texto habla que nós não escaparemos do juízo final, da eternidade sem Deus, se nós despreciarmos esta verdade, esta mensagem do Senhor às nossas vidas. Sabendo que Jesus também foi tentado em todo, como cada um de nós somos tentados, mas com uma grande diferença. Ele não pecou. E por causa por causa disso, Jesus, ele compreende cada um de nós outros quando caímos e também ele perdona quando nos acercamos a ele. Por isso o capítulo 3 diz, por causa de toda essa verdade, por causa de toda essa verdade que está sendo predicada em Hebreus, ele diz, firremos, coloquemos todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção em Jesus, que ele é o apóstolo de Deus. Ele que nos ensina, ele que nos camina. E também Jesus é o sumo sacerdote que representa cada um de nós outros delante do Pai. Oh Pai, veja Jonas aqui de novo, mira Jonás, mira. Ele confessou, ele se arrependeu, ele merece ser perdonado e nós somos perdonados pelo grande sumo sacerdote que está à destra de Deus. Por essa razão, por causa desta verdade, nós outros não devemos endurecer os nossos corações para não sermos enganados e levados pelo pecado à morte. Em espanhol, não endurezcamos nosso coração para que não derremos ser llevados pelo engano do pecado. Busquemos em Ele, busquemos em Jesus, fé em sua palavra e poder para desechar e obedecê-la. Desejá-la e obedecê-la. Eu e você
para obedecer isso e vencer isso, necessitamos da graça de Deus. Graça, poder de Deus, que eu necessito, você necessita. E o texto termina, e então se desta maneira permaneceremos fiel no caminho até o fim. Em português, desta maneira permaneceremos firme no caminho até o fim. Queridos, amados, este é o gol, este é o blanco, esse é o desejo de cada um de nós, permanecer firme até o final. E um dia entrarmos pelas portas celestiais do reino de Deus e poder escutar de Deus Todo-Poderoso: venga, hijo, venga, minha hija fiel. Você foste fiel, você permaneceu firme, você dependeu completamente da minha graça. Por isso tu tem o direito de estar comigo no paraíso. Amém? Graça de Deus, poder que eu e você necessitamos para permanecer firme, amar a sua palavra, amar estar na igreja, involucrar nas coisas do Senhor. Amém? Deus nos bendiga!